tema dessa mensagem: na mesma medida. Na mesma medida. Senhor nosso Pai, te damos graça mais uma vez. Santo, santo, santo. Senhor de Abraão, Isaac e Jacó, louvado e engrandecido seja teu santo nome em todo o céu e toda a terra. Me capacite a passar essa mensagem para os meus irmãos e irmãs. Cada um receba da tua parte, em nome de Yeshua, uma mensagem com revelações provenientes do Senhor, importantes para a transformação de vida. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. O tema dessa mensagem, então, na mesma medida. As Escrituras Sagradas abordam que nós somos medidos, pesados pelas medidas que nós utilizamos na vida de outras pessoas. De fato, a balança e a fita métrica é pessoal. Somos nós que definimos como a nossa vida será medida, pesada, seja essa medida em milímetros, centímetros, metros, entre outras medidas, ou pesada em gramas ou quilo, entre outros pesos. Não é Hashem que define essas medidas, mas estas medidas são definidas por nós mesmos. Esta premissa é tão importante que é narrada por 3 vezes nas Besorot Tovot, nas Boas Novas. Matityahu, Mateus capítulo 7, versículo 2. Porque da mesma forma que julgarem, serão julgados. A medida com a qual medirem, também será usada para medi-los. Em Marcos capítulo 4, versículo 24, ele, Yeshua, também lhes disse: considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. A medida com que medirem será usada para medir vocês, e ainda mais lhe darão. Em Lucas, capítulo 6, versículo 38. Deem e vocês receberão dádivas. Uma plena medida compactada, sacudida e transbordante será colocada no colo de vocês. Pois a medida que usarem para medir, também será usada para medir vocês. Ou seja, se você falar mal de uma única pessoa, será levantada outras pessoas para falar mal de você para outro alguém. A medida aqui em questão é falar mal. E a métrica, um retorno desse mal, que será reproduzido sobre a sua vida por mais de uma pessoa. Hashem um dia colocará diante dos nossos olhos tudo o que fizemos sob as medidas que nós utilizamos nesse mundo para definir as nossas escolhas. Tudo o que utilizarmos, palavras, expressões, ações, para termos o domínio sobre a vida de outras pessoas, será usado contra a nossa própria vida. Tudo será colocado sob as medidas que utilizamos para medir. Sejam elas os nossos afetos, para com os nossos afetos, ou, lamentavelmente, para com os nossos desafetos. Que eu particularmente acredito que não deveríamos ter mais ninguém na nossa vida como desafeto. Nessa Parashá 6, Toldot, história, Isav utilizou os alimentos
a sua caça para ter domínio sobre seu pai, para manipular a vida de Isaac e conseguir, assim, o que ele desejava. Devemos fazer as coisas para Hashem e servir as pessoas em amor, e não para ter domínio sobre uma situação, tentar obter algum tipo de vantagem, ou manipular a vida de alguém para atender os nossos próprios desejos e necessidades. Uma coisa é você saber que uma pessoa aprecia o que você faz para ela com amor. Outra coisa é você gerenciar isto para manipular sobre a vida das pessoas, para atender o que você deseja receber. Esav negociava as questões com seu pai, mas o pai fazia a mesma coisa para com ele. Vamos ler. Bereshit, Gênesis capítulo 27, versículo 4. Prepare a carne da caça, bem saborosa, do jeito que eu gosto. Traga-me para eu comer, e então eu abençoarei como primogênito antes de morrer. Isaac estava negociando. Me prepare uma caça bem saborosa e eu entrego a sua bênção. Me prepare um saboroso café da manhã e eu entrego o que você tanto deseja. Me faça isto e eu te faço aquilo. Muitas vezes as coisas não são tão explícitas, mas é assim que a maior parte das coisas tem funcionado nessa terra. A humanidade segue manipulando e sendo manipulada na mesma medida. Se não houvesse o gerenciamento manipulativo que se tornou comum entre Esav e Isaac, aquela bênção nunca estaria condicionada à caça. Esav não tinha o favor do pai por ser um bom filho, temente às coisas sagradas de Hashem, mas sim pelo serviço de caçador, que para Isaac era algo admirável. Isaac observava e apreciava o que Esav podia fazer para atender os interesses dele, e não quem ele era diante de Hashem. Hashem que observa o coração. As pessoas nessa terra têm seguido nesse mesmo caminho, irmão. O alimento que Esav oferecia ao pai para ter o favor dele se tornou a medida dele. E o alimento que Isaac recebia para conceder o seu favor a Esav se tornou a medida dele também. Uma espécie de moeda de troca. Esav fazia isso para manipular o seu pai, para ser o seu preferido, manter a sua porção dobrada na herança. E como ele não tinha espaço para fazer isso com sua mãe Rivka, então ele investia sobre o pai, que tinha total interesse no que ele recebia. Então a prova que Esav entraria seria alguém negociar com ele alguma coisa usando a própria medida dele, ou seja, o alimento.
Dessa forma, Jacob foi usado pelas circunstâncias para comprar do irmão o título de primogenitura utilizando ali o seu serviço de agricultor. E a comida que ofereceu a Esaú, seu irmão, foi um ensopado de lentilha. Depois Jacob foi usado para oferecer ao pai o que ele tanto desejava, a carne saborosa. A mesma medida. A medida que vão te oferecer é a medida que você escolheu usar para com as outras pessoas. Preste atenção. Entretanto, essa medida que oferecemos sobre a vida de outras pessoas retorna para nós em forma de prova. E dificilmente vamos perceber isso. Jacob não usou carne para fazer uma proposta de compra da primogenitura Esaú, mas usou o que ele produzia. Possivelmente Jacob plantou aquelas lentilhas, colheu e preparou. E foi diante desse ensopado de lentilhas que o grande caçador, Esaú, se rendeu e vendeu o seu direito de primogenitura. Algo que ele até então nunca havia dado nenhum valor. Embora fosse um alimento, não havia carne na oferta de Jacob. Muito possivelmente, se houvesse, talvez Esaú se lembraria da medida que ele utilizava para manipular a vida do seu próprio pai. Esaú utilizava o alimento e sobre a vida dele veio a prova por meio de um outro alimento. Precisamos ser cautelosos com relação às medidas que utilizamos para conseguir o que nós desejamos. Porque podemos entrar em provas que Hashem não teria para nós passarmos. E pior, podemos nem identificar, nem sabermos que entramos em uma prova e que estamos recebendo sobre a nossa vida o que nós fizemos com outras pessoas, ainda que aparentemente de um modo diferente. Mas a medida será sempre a mesma. Esaú foi medido pela medida que ele usava e entregou a primogenitura a troco de nada, um bem precioso que ele desconhecia. Se Isaac iria entregar sua bênção em troca de um prato saboroso, muito possivelmente ele sabia que Esaú já havia feito isso antes, irmãos, entregando sua bênção para o irmão em troca de um prato de alimento. Isaac, de alguma forma, deveria ter tomado conhecimento sobre a venda da primogenitura de Esaú, que ele havia entregado a bênção dele em troca de um prato de alimento. Isaac também estava entregando a bênção dele por um prato saboroso. Então ninguém deveria ficar aborrecido com ninguém. A mesma medida que eles utilizaram, estavam sendo utilizadas sobre a vida deles. A mesma. Isaac, alguns anos antes, estava prosperando. E por esse motivo, havia sido expulso de Gerar por Avimelech, que depois, devido à prosperidade de Isaac, foi até onde ele estava,
para se tornar amigo dele. Um inimigo querendo se tornar amigo. Bereshit, Gênesis capítulo 26, versículo 27. Disse-lhe Isaac: por que vocês vieram até mim, apesar de não serem amistosos comigo e terem me mandado embora? Isaac, para conseguir o favor do seu inimigo, Avimelech, para conseguir o que ele desejava, ele deu um banquete a ele. Usou os alimentos como uma espécie de moeda de troca. Bereshit, Gênesis capítulo 26, versículo 30. Isaac preparou um banquete para eles, comeram e beberam. Essa medida de conseguir o que queria em troca de alimento já existia na vida de Isaac, irmãos. E essa questão de usar os alimentos para conseguir alguma coisa em troca veio sobre os descendentes de Isaac. Uma coisa é você oferecer um banquete para alguém por amor, sem nenhum interesse. Para alguém que você deseja honrar. Outra coisa é oferecer algo a alguém que te odeia, somente para conseguir alguma coisa que você deseja em troca. Nossa geração prossegue construindo medidas desse modo o tempo todo nessa terra. Imagine que você tenha sobre a sua vida baldes. Um balde de julgamento. À medida que você exerce o juízo sobre alguém, uma porção deste seu juízo é depositado neste seu balde. Fica na sua conta. No balde da maledicência. Cada vez que você fala mal de alguém, uma porção deste mesmo mal é depositado na sua conta. E assim os baldes vão se enchendo. Em algum momento a conta vai chegar. E chegará na mesma medida dos seus próprios baldes. A mesma medida que você usar sobre a vida de outras pessoas, virá sobre a sua vida proveniente de outras pessoas. Mas foi você que criou esse problema. Irmão, se você tiver algum desses baldes em seu poder, acredite, qualquer um poderá utilizá-lo contra você. E existe um agravante. O adversário das nossas almas já mediu os nossos baldes e trabalha de alguma forma, buscando situações para usar contra a nossa vida, com base nestas medidas. A melhor coisa que podemos fazer é nos desvencilharmos desses baldes e não darmos nenhuma nova ocasião para o mal usar as nossas medidas contra a nossa própria vida. Estou triste, chateado com alguém. Alguém vai ficar triste, chateado com você. Precisamos tomar muito cuidado, irmão. O tempo todo. Então, se você não quer ter retaliações na sua vida, não tenha más medidas em seu poder. A Satã não terá o que usar contra
a nossa vida, exceto o que nós colocarmos na mão dele para usar. Isaac e Esaú aprenderam a manipular as pessoas usando alimento. Então foram manipulados com alimento. Jacó, a pedido de sua mãe, usou de engano para com seu pai e ganhou um balde do engano. E ali já recebeu uma porção dele. Uma conta de presente que se encheu com um peso. E por conta dessa situação, posteriormente, esse balde voltou-se sobre a vida dele. Jacó foi enganado por seu tio Labã na área emocional. Casou-se com a mulher que ele não amava, uma mulher por quem ele não havia trabalhado. Jacó foi enganado na área financeira por seu tio Labã, que trocou o salário dele 10 vezes. Jacó foi enganado por uma das suas esposas, que levou com ela um ídolo escondido do pai dela, Labã, e disse que não estava com ela. Mentiu. Enganou o marido. Na cidade de Xerém, Jacó se estabeleceu em busca da tão sonhada paz. Permitiu que sua filha participasse de uma confraternização com as amigas ali dela, confiando na integridade das pessoas. E mais uma vez ele foi enganado. Situação que culminou no estupro da sua própria filha. Jacó e os filhos permitiram o casamento da filha com um agressor, com uma condição: de que todos os homens daquela cidade fizessem a circuncisão. E Jacó foi enganado de forma religiosa por 2 de seus filhos, que utilizaram do preceito da aliança com Hashem e se levantaram para assassinar os moradores daquela cidade, no período em que os homens daquelas cidades não podiam se defender por estarem debilitados por causa da circuncisão. Jacó foi enganado na sua honra por um filho que subiu e maculou seu leito. Jacó foi enganado nas suas emoções por 10 de seus filhos na questão da suposta morte de Yosef. Entre tantos outros males de engano que Jacó sofreu. Nós somos os principais responsáveis por muitas coisas que ocorrem na nossa própria vida. Na mesma medida que medirmos, nós seremos medidos. Então, lutemos com toda a nossa força e empenho para nos desvencilharmos de todas as situações que nos faz pecar diante de Hashem. Bamidbar, Números 32, versículo 23. No entanto, se vocês não fizerem isso, terão pecado contra Adonai e entenderão que seu pecado os encontrará. Nós seremos caçados pelo nosso próprio pecado. Não tem aonde se esconder. O melhor refúgio é se livrar disso, esconder no Senhor. Os nossos próprios pecados, de alguma forma, em algum momento, nos alcançarão. E não adianta tentar atribuir as nossas faltas e delitos, os nossos pecados, diante de Hashem, a outras pessoas. Porque isso será cobrado individualmente, de cada um de nós. É claro, existe mais coisas entre os céus e a terra do que nós podemos imaginar. Existe coisas associadas
a nossa humanidade, como lemos em Malaquias, capítulo 1, versículo 1 a 5. E nós não temos como saber quem é trigo ou quem é joio nessa terra. Aliás, Hashem não chamou nós para identificar isto. Porém, Hashem conhece cada pessoa no ventre materno antes mesmo de terem praticado qualquer tipo de bem ou mal, como aconteceu com Yaakov e Esav. O fato é que Hashem, através de Yeshua, decidiu salvar o trigo. Então é evidente que entre os seres da raça humana existe outra raça parecida com o ser humano, mas desprovido de humanidade. Não é meu propósito aqui entrar em detalhes nessa questão, mas as Escrituras Sagradas nos alertam sobre esta situação. Também é evidente que temos um inimigo lutando contra a nossa vida o tempo todo. E que pessoas sofrem por coisas que elas não fizeram. Enfermidades, situações de injustiças. Pessoas que estão sendo medidas por medidas que elas nunca utilizaram. Mas de alguma forma, em algum momento, elas serão ressarcidas porque Hashem é justo. Este é o caso das perseguições e morte dos profetas e tantas outras injustiças que são propagadas pelo mal nessa terra. Yeshua fala, feliz aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. Serão restituídas. Eu não estou falando sobre essas situações de passar por uma medida que você não mediu, mas sim sobre o que a Ruach HaKodesh nos adverte. Nossas medidas são construídas através das nossas atitudes, através da nossa vida. E ainda mantemos conosco ao longo dos nossos dias nessa terra. Nos agarremos a pecados devastadores para nos arremessar em direção ao mal. Se seguirmos desse modo, irmãos, nós mesmos estaremos arruinando a nossa própria vida por fazer exatamente o que a Torá nos adverte que não devemos fazer. Não se engane mais, quem fala mal de alguém para você, de alguma forma, em alguma oportunidade, falará mal de você para outra pessoa. Nem precisa ser muito observador para perceber uma medida estranha para medir outra pessoa. Por esse motivo, precisamos conhecer as Escrituras Sagradas que nos ensinam. Mislei Provérbios, capítulo 20, versículo 19. O fofoqueiro perambula revelando segredos, portanto, não se envolva com quem muito fala. Para você não ser arrastado em águas que o Senhor não tem para você navegar. Mislei Provérbios, capítulo 10, versículo 19. Quando as palavras são muitas, não faltam pecado. Mas quem controla sua palavra é sábio. Entendam, não é ficar sem falar, mas precisamos ser moderados com a nossa palavra, com o nosso falar, e direcionar
estas palavras para o bem das outras pessoas. E isso refletirá como um bem maior sobre a nossa vida também. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Porque quem quiser amar a vida e ver bons dias, deve guardar sua língua do mal e seus lábios de engano. Isso deveria ser coisas básicas para uma pessoa que diz conhecer o Senhor, para um crente. Entretanto, muitas pessoas estão carregando muitos baldes cheios em seus braços, resultado das suas próprias medidas sobre a vida de outras pessoas. Hashem tem para vivermos juntos, em unidades, caminhando na direção do Mashiach, um para com os outros. Porém, nesta convivência podemos ser provados. Podemos ser tentados a falar de outras pessoas, julgarmos e até criarmos inimizades com outros, entre tantas outras coisas ruins. O que não deveríamos fazer é abrir brechas para a Satã agir e ganhar espaço na nossa vida. Agora, se tivermos pessoas ao nosso redor que possam nos ajudar a identificar o que precisamos corrigir, nos mostrar em amor os nossos baldes de pecados, sem dúvida isso será para nós de grande importância e valia, para nos ajudar a desatar estes nós da nossa própria vida. Assim que eu descubro, através da orientação de alguma pessoa temente ao nome sagrado de Hashem, que eu estou fazendo de errado, eu me apresso para corrigir. É uma prática que eu tenho. Está errado? Então, obrigado pelas informações, vamos corrigir. E me livro do problema. Interrompo assim o fluxo de ação do maligno sobre a minha vida, na questão identificada. Precisamos um dos outros, irmãos. Se você se apressa a ficar sozinho, eu receio que você ficará sozinho. Cuidado com isso. E lembre-se, o inimigo não poderá utilizar nada contra você, exceto o que você produzir contra a sua própria vida. Então se livre dos pesos e medidas negativas que Hashem não tem para você usar. Se livre dos seus baldes. Estou compartilhando com vocês o que eu tenho vivido e encorajo vocês a seguirem nesse caminho, de pé, com a cabeça erguida, em direção ao Mashiach Yeshua. Aprendamos a viver uma vida mais simples, mais leve, sem desconfianças, sem julgamentos. E certamente seremos credenciados para viver a felicidade que Hashem separou para vivermos ainda nessa terra. Mesmo nesse tempo onde o mal tem se levantado para mostrar as suas garras. Mas, e se a outra pessoa tiver intenção de mal para comigo, o que eu faço? Irmãos, isso não é mais problema nosso. Essa medida pertence ao outro.
não é mais sua. Hashem vai defender a sua vida. Vai falar com você. Não seja você o julgador sobre a vida de ninguém. Não faça mais isso. Preste atenção. É possível para nós vivermos uma vida de alegria, gratidão, crescimento espiritual e com esperança no futuro que não conhecemos. Mas vai depender de nós. Precisamos de forma urgente parar de medir as pessoas, principalmente de forma depreciativa. Não importa qual seja a situação. Hoje existem muitos juízes e julgadores sobre toda a terra. Pessoas que julgam Israel sem saber quem é o povo de Israel diante de Hashem. E propagam, ainda que sem intenção, guerras. E essas guerras virão sobre a vida dela, medida por medida. Eu realmente sinto um pesar muito grande por cada uma dessas vidas que julga o que elas realmente não conhecem. Muitas pessoas comentam sobre as coisas que Yaakov cometeu de errado, mas esquecem que Hashem disse sobre Yaakov: este eu amei. Como é que você vai falar mal de uma pessoa que Hashem ama? Isso é falta de temor. Importante saber que existe também medidas de bênçãos. Se nós abençoarmos, nós também seremos abençoados. Embora eu acredito que devemos fazer o que é correto por amor e não para recebermos alguma coisa em troca. Para nós fecharmos, no texto que lemos em Judeus Messiânicos, Hebreus capítulo 11, versículo 20, Yitzhak, na bênção de Yaakov e Esav, ele fez referência a acontecimentos futuros. No texto que lemos em Lucas, capítulo 6, versículo 38, eu vou repetir aqui. Lucas, capítulo 6, versículo 38. Deem e vocês receberão dádivas. Uma plena medida, compactada, sacudida e transbordante será colocada no colo de vocês, pois a medida que usarem para medir também será usada para medir vocês. Entendam, irmãos, se medirmos uma pessoa entregando a ela os nossos cuidados em amor, entregando a ela uma bênção, Hashem devolverá sobre nós essa mesma medida. Uma bênção, porém, com uma métrica muito maior. Nós somos convocados para o Shal Hashalia para fazermos o bem e assim acumularmos medidas de bênçãos, porque elas nunca seriam perdidas. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Por isso, não nos cansemos de fazer o bem, porque se não desistirmos, no tempo certo, colheremos. Irmãos, as medidas das nossas bênçãos são da mesma forma das bênçãos que oferecemos. Isso é uma promessa de Hashem. A questão é que, para colhermos, teremos que esperar com perseverança. Mas, se estamos com os nossos pesos e medidas bem estabelecidos, bem definidos, nós iremos receber de alguma forma de volta.
em algum momento, esta bênção sobre a nossa vida. Mas precisamos perseverar. Quando uma pessoa acumulou sobre ela uma medida negativa, uma medida ruim, ela receberá sobre ela esta mesma medida em uma métrica que varia de 1, 2, 4 ou 7 vezes. Yaakov, por enganar, recebeu sobre ele 7 medidas de engano. Imagina uma pessoa que furtou alguma coisa de alguém. Ela deverá restituir o que roubou. Dependendo da situação, deverá restituir o dobro ou 4 vezes o valor. Em Mislei, chegamos a 7 vezes o valor da restituição. Mislei, Provérbios capítulo 6, versículo 31. Mas até ele, o ladrão, quando pego, deve pagar 7 vezes mais. Irmãos, imagine o que acontece quando roubamos a dignidade de alguém, com mentiras, calúnias e difamações. Quando nos defendemos atacando quem quer que seja, guardando com rancor, mágoas no nosso coração, o mal que nos fizeram. 1, 2, 4 ou 7 vezes. Dependendo da situação. Quando sentenciamos alguém com um engano, e eu tenho certeza de coisas que você não viu, mas você foi induzido por alguma circunstância e acredita ter certeza, cuidado. Cuidado com o seu engano. Isso pode ser uma mentira. Isso pode ser um engano. E pode acontecer com você. A mesma coisa que aconteceu com Yaakov, quando se levantou para enganar o pai. Entretanto, aquele que entregar tudo por amor a Hashem, receberá 100 vezes mais, conforme Yeshua nos ensinou. 100 vezes mais. Você conhece alguma coisa na terra que te pague 100 vezes mais? Marcos, capítulo 10, versículo 29 e 30. Yeshua falou, sim, eu lhes digo que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa das boas novas, receberão 100 vezes mais agora, no Olam Hazé. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras com perseguição. E no Olam Rabá, a vida eterna. Essa parte da perseguição a gente quer pular, mas é uma promessa. Você quer 100 vezes mais? Veja como se multiplicam as nossas medidas de bondade. Veja se você encontra algum investimento como esse. Não existe. Ainda que não o façamos para receber, é impossível darmos a Hashem mais do que Ele tem nos entregado na nossa mão. Embora nesse mundo sempre sofreremos perseguições, isso também tem uma medida, porque está escrito, Efésios capítulo 3, versículo 20, aquele cujo poder operante em nós é capaz de fazer muito mais que qualquer coisa que pensamos ou imaginemos. Irmãos, até o mal tem medida.
uma hora vai acabar. O mal pode se levantar contra a nossa vida, mas o bem de Hashem, o bem que Ele separou para nós, é infinitamente maior. A Ruach HaKodesh nos desafia hoje a termos temor de Hashem e a agirmos com misericórdia, propagando sobre a vida de outras pessoas o amor que nós temos recebido de Hashem. Que utilizemos essas medidas com sabedoria e entendimento, com o propósito de que as almas sejam alcançadas e libertadas desse mundo em caos, e que o reino do céu seja edificado através da nossa vida nessa terra, já. Que a nossa vida, o nosso proceder, o nosso falar, testemunhe sobre a vida de Yeshua, o Mashiach de Israel, que está retornando. Que todas as nossas medidas sejam favoráveis sobre a nossa vida, aqui, com efeito, para toda a eternidade. Para nós não ouvirmos que fomos medidos, pesados e achados em falta na nossa própria balança. As suas medidas até aqui, se foram más, mude isso agora. Que a Ruach HaKodesh lhe convença da necessidade dessa conversão com urgência. Volte-se para Hashem através de Yeshua. O tempo dessa oportunidade singular é agora. Porque deixar isso para decidir mais tarde é muito perigoso. Passe você a produzir boas medidas, sua vida será completamente transformada. Eu sei o que estou falando para vocês, irmãos. Seu sofrimento será muito menor com você mesmo, sua indignação. E você não vai propagar para os outros o que você não tem. Indignação, rancor, ódio. E se as suas medidas são boas, persevere nesse caminho, agarre-se ainda mais a elas. Não retroceda e não ceda à investida do mal. Não abandone nunca o que você recebeu de Yeshua. Não permita que sejam produzidas medidas ruins através da sua vida. Ainda que os tempos sejam maus, não importa, persevere. Vale a pena. Em nome de Yeshua, o nosso rei está voltando. No próximo Shabat, dia 25/11, teremos uma única Parashá, Vaitse e saiu. Yaakov fugiu de Esav, deixou a casa dos seus pais para viajar para Harã e ficar ali com seu tio Lavan. Durante a noite dormiu sobre a pedra no Monte Moriá, o local onde posteriormente seria construído o templo sagrado. Hashem apareceu a Yaakov em sonho. Yaakov viu uma escada que descia do céu até a terra, na qual os malahim subiam e desciam. Essa escada é Yeshua. Do topo da escada, Hashem prometeu a Yaakov que seus descendentes herdariam aquela terra. E Yaakov disse que, se tivesse sucesso na sua viagem, entregaria o dízimo de tudo que receberia, conforme ele havia aprendido dos ensinos de Hashem, deixados através de Avraham. E assim segue. Convoco todos a fazerem essa leitura e que Hashem fale poderosamente
com todos vocês, em nome de Yeshua. Senhor nosso Pai, te damos graça mais uma vez. Santo, 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 Senhor de Abraão, Isaac e Yaakov, grande, poderoso, temido Deus Altíssimo, bendito seja. Obrigado por esse dia, obrigado pelas tuas revelações, pela oportunidade que o Senhor concede mais uma vez sobre a nossa vida. Nos ajude a desvencilharmos dos nossos baldes, situações que temos produzido aí, Pai, com estranhas diante do Senhor, com o nosso falar, o nosso proceder, o nosso julgamento, pensamentos e tantas coisas que têm trazido prejuízo sobre a nossa própria vida. Nos ajude a entendermos isso, desvencilharmos desse mal, para que Satã não tenha absolutamente nada que apresentar ao Senhor sobre a nossa vida, produzido por nós mesmos. Como diz na tua palavra, que entremos em acordo com o nosso adversário enquanto nós estamos a caminho nessa terra, para que ele não tenha nada do que nos acusar. Mas para isso, nós precisamos ter uma conduta ilibada, primeiramente diante de ti. Nos ajude a sabermos aonde ainda estamos errando. Recebemos muito treinamento nessa terra, Pai. Muita coisa pode ser normal aos olhos até de outras pessoas, mas não deveria ser, porque tem entristecido por demais o teu coração. Nos ajude a sermos instrumento na tua mão, para que muitas pessoas sejam libertas do cárcere, mas nos ajude a não nos lançarmos no cárcere com as nossas próprias atitudes, pensamentos e ações. Nos ajude, nós dependemos do Senhor. Bexem Yeshua HaMashiach, que assim seja.